Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália de Andrade, eu sou Head de Marketing aqui no InfoPrice e hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre, né, o nosso simulador de preços estratégicos e quais as diferenças, né, entre ele e o módulo de previsão de demandas do nosso software de precificação. Então, antes de mais nada, nessa super ferramenta aí que a gente conseguiu disponibilizar para você, ela é muito legal, ela é muito rica, mas eu diria assim que a grande diferença, logicamente, é que no dentro do nosso software de precificação você consegue utilizar os seus próprios dados, então o seu próprio histórico, para conseguir ter resultados muito mais assertivos do que aqui, né? Lógico, é uma ferramenta super incrível, super bacana, porém a gente utiliza, né, médias de mercado, né? Como a gente deixa, né, aqui nesse disclaimer, a gente utiliza então esses dados médios de mercado para poder fazer essas simulações, mas lógico que para você ter certeza, né, ter garantia ali de que você vai ter de fato aquele resultado, é importante você fazer isso com base de fato, tendo uma ferramenta mais robusta que utiliza os seus dados, então, de fato. Até para mostrar, então, aqui um pouquinho para vocês, né? Eu selecionei aqui uma cerveja, né? O preço atual é 4,36, com custo unitário que eu coloquei de R$ 4 e um volume mensal de 1.000 unidades, tá? Logicamente, a cerveja é um produto de altíssima elasticidade, né? Então, qualquer mudancinha ali de preço, né, faz muita diferença no volume de vendas. E aqui vamos definir, então, que a gente tem, né, uma meta, um preço específico, né? Então, uma meta que a gente vai ter que testar, vender ela a 4,50. E quando vocês clicam aqui em calcular resultados, então a gente já vai conseguir ter algumas informações aqui sobre então esse novo preço, né, como que ele vai se comportar então esse aumento, né, de 3,21%, vai consequentemente ter uma queda no faturamento por conta da queda no volume de vendas, né, porque pelo fato de ser um produto altamente elástico, então você aumentar um pouquinho o preço pode impactar muito no volume total, porém o seu lucro, né, no final das contas aumentaria, porque mesmo vendendo uma quantidade, né, um pouco menor aqui, né, a gente considerou que a gente vendia 1.000 unidades antes e agora a gente vai vender 904, porém teremos mais lucro e, consequentemente, também um aumento de margem, tá? E aí, para te mostrar a diferença aqui dentro do nosso módulo de previsão de demandas do IPA, tá? Então, vocês conseguem ver aqui, né? Eu já até deixei setada aqui a cerveja Skol, né? Essa daqui é a carinha dele, e aqui a gente já tem o nosso preço. Então, a diferença é que você consegue adicionar vários cenários, inclusive, para você comparar, tá? E ver essas diferenciações. Então, vou colocar o mesmo aqui de 4,50 que a gente estava olhando lá, e vou simular também uma promoção, então também para entender como é que poderia se comportar caso a gente promocionasse aí esse item, né? Vou fazer uma promoção aqui de, né, 9 centavos aqui e clico em visualizar resultados, mas vocês verem que eles já trazem, né, alguma informação aqui. Eu sei que esse 4,36, né, tá margem, né, zero, gente, mas lembrando que aqui é uma conta de demonstração, tá? Que são dados fictícios, então por isso que às vezes tem uma ou outra, né, variaçãozinha ali, alguma outra discrepância por conta de não serem os, né, os dados de um cliente real ali, tá? E aí vocês vão aqui então em visualizar resultados, e aqui a gente vai conseguir já ter então nessas informações os diferentes cenários. Então, né, a diferença entre preços, a competitividade também, como é que vai ficar, algo que a gente não consegue, né, trazer ali dentro do nosso simulador, porque a competitividade leva em consideração os concorrentes que você definiu quando você faz a configuração, né, quando você faz a implantação do nosso software de precificação. Então, ele vai trazer essa visualização aqui para você, tá? E ele vai sempre demarcando também qual que é o melhor cenário entre os três, né, dentro de cada uma das linhas aqui. Então, quando a gente fala de margem, né, qual que seria o melhor, o margem da categoria também, então da categoria como um todo de cerveja, né, então como esse impacto influenciaria ali nessa, esse big picture também, então não só analisando o produto, tá? A previsão de vendas, que até como eu comentei, né, ela cai aqui também, né, porque isso realmente, mesmo lá sendo com dados médios, né, é previsto que isso aconteça mesmo de fato, né? A previsão de receita que a gente vai ter aqui, né, logicamente você ganharia muito mais dinheiro, né, com uma promoção, porém o lucro, né, no final das contas, aumenta aqui quando você tem esse aumento de preço, tá? E aí uma coisa muito legal é que você já consegue ter essa análise, então, né, com base no seu histórico também do produto, da elasticidade desse produto. Então, às vezes você precisa saber dela ali já para poder colocar dentro do nosso simulador, mas aqui você já tem essa informação quando você não sabe. E esse gráfico, então, que ele é muito bacana, que ele vai conseguir trazer, então, uma visualização um pouco diferente, então, mais abrangente, de você ver os diferentes cenários. Então, aqui nessa parte de baixo, né, a gente está vendo ali o preço atual, e conforme eu vou rolando aqui, ele vai me trazendo como se comportaria em todas essas variações de 1 centavo aqui de preço, tá? E aqui embaixo a gente tem esse gráfico comparativo, então, entre os cenários, olhando aqui para o volume total de vendas com base em cada um dos preços, tá, gente? Então, é muito bacana, consegue te trazer uma visualização muito mais abrangente, muito mais fiel, de fato, com a sua realidade, né? A gente ainda tem a possibilidade aqui de abrir o cenário
e conseguir olhar ainda um pouco mais profundo, né, para esse cenário específico que a gente desenhou aqui. Então é isso, gente. A nosso simulador aqui, ele é muito bacana, ele é muito legal por ser uma ferramenta gratuita, né? A gente entende que é algo super rico, né? Até porque você consegue ter alguns outros cenários aqui diferenciados, mas ele vai sempre levar em consideração esses dados médios, né? Então é lógico que a gente não pode garantir que vai ser exatamente esses cenários que estão aqui, né? Que vão se refletir de fato, porque existem vários outros fatores que precisam ser levados em consideração para você conseguir fazer uma análise muito assertiva, coisa que a gente consegue ter então dentro ali dos nossos softwares de precificação, por conta justamente então da nossa camada, né, de inteligência artificial própria, né? Então foram algoritmos criados pelo nosso time, né? Não tem nada externo, nada de terceiros aqui. Então a gente consegue através dessa inteligência trazer também nessa inteligência para sua tomada de decisão, pessoal. Então é basicamente isso, mas claro, né? Podem usar super o simulador para umas tomadas de decisões rápidas, ele é muito eficiente, mas o IPA, né, realmente aqui o nosso software de precificação vai conseguir te entregar um valor muitíssimo maior e muitíssimo mais inteligência e principalmente, né, o lucro aqui no final do dia. E é isso, pessoal. Se você quiser saber mais aí sobre as nossas soluções, podem falar com a gente, entrar em contato, que o nosso time está super preparado e pronto para poder falar com vocês e tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.